Bom dia. Hoje iremos falar um pouco sobre a aplicação e a importância dos vetores na aviação. Bom, eu me chamo Ivor e eu vou falar sobre a história dos vetores. As raízes de números negativos são conhecidas desde o século XVI, porém não levavam a nenhuma grandeza real da natureza e eram vistos como aberrações. Na virada do século XVIII para o XIX, eles voltaram a ser estudados por Wessel e Gauss. E o tratamento foi um novo tipo de número, o complexo, no qual tem uma parte real e uma raiz de menos. Por exemplo, a mais b vezes raiz de menos um, em que a é a parte real e b vezes raiz de menos um é a parte imaginária. Depois, raiz de menos um ganhou o nome de i, a unidade imaginária. Em 1835, Hamilton teve a ideia de substituir o eixo y do plano cartesiano por um eixo imaginário. Agora, um número do tipo a mais b vezes i é um par ordenado no plano, mas não é um ponto, mas sim um segmento orientado devido ao comportamento de sua adição. A adição de dois segmentos orientados é um segmento orientado, enquanto pontos não possuem adição, só subtração, que é a distância entre eles. Hamilton queria levar o a mais b vezes i para o espaço tridimensional. Para isso, o número original ganhou novas partes, a mais b vezes i mais c vezes j mais d vezes k, em que novamente a é a parte real e i, j e k são unidades imaginárias. Esse segmento ficou conhecido como quadrinômio de Hamilton, o avô dos vetores. Posteriormente, com a dificuldade dos alunos de aprender, foi escrita uma versão simplificada, em que a parte real do quadrinômio foi omitida e o construto tomou sua forma vetorial atual: a vezes i mais b vezes j mais c vezes k. Bom, eu me chamo Bernardo e vou falar um pouco sobre a aplicação dos vetores na aviação. É notável que eles têm uma importância muito grande na aviação, já que todas as forças que a aeronave realiza em seu voo ou no próprio solo são forças vetoriais, tais como forças de empuxo, tração, dentre outras. Eles também são utilizados em diversos cálculos do setor, tais como proa, rumo, correções de vento, cálculos aerodinâmicos e muito mais. Sendo assim, é possível notar o quanto eles são importantes para o planejamento do voo, por exemplo, em navegações ou em outras etapas do voo. Eles realizam também boa parte dos cálculos de empuxo da aeronave, tração, que são necessários numa corrida de decolagem, pousos, dentre outras etapas, para analisar a eficiência da aeronave. E eles são aplicáveis também na direção do voo ou na localização propriamente dita, ou seja, como citado acima nas navegações, em que o piloto precisa se localizar no globo, e isso também ele irá utilizar vetores para realizar. Eu sou o Rodrigo Picoloto e eu vou falar sobre o acidente do TAN 402 para exemplificar os vetores. No voo TAN 402, como em qualquer outro voo, a corrida de decolagem começou com a aplicação da força dos dois motores que empurraram o avião para frente. Com o aumento da velocidade e a interação da superfície do avião com o ar, passam a atuar outros dois vetores: o arrasto, que atua horizontalmente puxando o avião para trás, e a sustentação, que atua verticalmente para cima. Simplificadamente, para acontecer o voo, é necessário que o empuxo produzido pelos motores vença o arrasto e a sustentação seja maior que o peso. No entanto, no voo TAN 402, o reverso de um dos motores atuou indevidamente após a decolagem, criando um vetor que atuou em sentido contrário ao empuxo gerado pelo outro motor. Nesse cenário, a velocidade do Fokker 100 ficou muito baixa, impossibilitando a geração da sustentação necessária. Com o peso vencendo a sustentação ainda em baixa altura, o Fokker acabou colidindo com o solo. Tudo bem, professora? Meu nome é Rodrigo Ferretti. Bom, os vetores eles têm várias aplicações na aviação. Um exemplo delas são as próprias forças realizadas na aeronave, tais como a tração, o arrasto, a sustentação e o próprio peso da aeronave, mas eles também têm uma importância muito grande na navegação. Afinal, a gente não pode decolar, botar um rumo e esperar que ele chegue no nosso destino. Os vetores eles são usados em vários cálculos na navegação, tais como para definir a proa, o rumo, as correções de vento e os cálculos aerodinâmicos, que são cálculos fundamentais no nosso planejamento de voo. Suponhamos que nós estamos seguindo em linha reta, e só que há um vento na nossa esquerda, um vento vindo da esquerda para a direita. Se nós não aplicarmos uma proa de correção,
a nossa aeronave vai começar a desviar um pouquinho para a direita do nosso rumo. Então, para neutralizarmos a força do vento e continuarmos no rumo correto, nós temos que aplicar uma proa de correção. E o que seria isso? Nós temos que desviar o nariz um pouquinho para a esquerda para ele neutralizar a ação do vento e assim continuar no rumo correto.